Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar do batismo de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler Mateus 3, versos 13 a 17, e nós vamos continuar até o verso 11 do capítulo 4. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aí. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos nesta passagem, nós lemos sobre um dos mais importantes eventos da história da humanidade, que foi o batismo de Jesus Cristo. E o batismo de Jesus Cristo, como nós vemos aqui, aconteceu por João, que era parente de Jesus, e aconteceu junto ao rio Jordão. E quando Jesus foi ser batizado, aos 30 anos de idade, o próprio João achou aquela situação um pouco estranha. Ele se sentiu estranho de estar naquela situação. Ele diz o verso 14 que João opunha-se-lhe dizendo: Eu é que tenho que ser batizado por você, Jesus. Eu que tenho que ser batizado por ti. E ele começou a não entender, ele ficou confuso. Como é que eu, João, comparado com Jesus, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, eu não sou digno nem de andar, ele poderia dizer, no mesmo chão que Jesus anda, porque ele é o Verbo de Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. Como é que eu vou aqui ficar em pé e eu vou batizar Jesus? É esse o conflito que nós vemos entre os versos 14 e o verso 15. Em certo sentido,
essa confusão de João, ela tem uma aparência de legitimidade. Afinal, até então, a pregação de João se centralizava na mensagem do arrependimento. E João havia deixado claro que o batismo é um batismo do arrependimento. Ou seja, todos aqueles que são batizados estão sobre o dever, sobre a obrigação de levar um determinado estilo de vida, que é uma vida de arrependimento. Ou seja, o batismo, como a mensagem de João deixava clara, é um batismo que não somente nos obriga a se arrepender meramente no momento do batismo, mas obriga que toda a nossa vida seja uma vida de arrependimento. Nós temos que nos arrepender por toda a nossa vida. Abram no Evangelho de Lucas, o trecho de Lucas deixa isso especialmente claro. Lucas capítulo 3. Olha o que diz Lucas capítulo 3, ele nos dá alguns detalhes sobre a pregação de João. E no verso 9, vamos ver o que ele diz no verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então preste atenção aqui, no verso 12 existem publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E aí eles chegam para ser batizados, eles perguntam: o que nós temos que fazer? Ou seja, essa pergunta, ela implica que o batismo, ela impõe sobre a pessoa batizada obrigações, deveres. Eles estão perguntando: agora que nós somos batizados, no verso 12, que estilo de vida nós devemos levar? Como nós devemos viver? Nós que somos publicanos. E aí, no verso 13, João Batista responde: Não peçais mais do que vos está ordenado. O que ele está dizendo para os publicanos? Os publicanos é cobrador de imposto. Não cobre mais do que você deve cobrar. Porque muitos deles roubavam. Ah, está devendo tanto? Ah, cobra mais, porque aí eu coloco no meu bolso. João Batista está dizendo: agora que vocês são publicanos batizados, agora que vocês são cobradores de impostos batizados, vocês têm que viver honestamente. Não tem mais caixa 2, não tem mais roubalheira, vocês têm que cobrar o que tem que cobrar honestamente. Ou seja, o batismo aqui, no versos 12 e 13, ele impõe sobre a pessoa batizada não só um momento de arrependimento, mas uma vida de arrependimento em todos os momentos em que eles exercessem a profissão deles. Eles teriam que ser honestos porque eles eram batizados. Então você vê que o lavar do batismo é um lavar que vai incluir até a nossa profissão. Eles não podiam falar assim, não. João Batista não falou assim, não. Quando você está lá no seu trabalho, aí você não é cristão. Aí você não precisa se preocupar com o seu batismo. Não. O batismo aqui muda a forma de trabalhar. E a mesma coisa nós vemos no verso 14. Olha só o verso 14. E uns soldados interrogaram também dizendo: e nós que faremos? Ou seja, antes era o publicano, agora no verso 14 o soldado.
E nós, como é que vai ser a nossa vida? Nós que estamos nos batizando, como é que a gente vai levar a nossa vida? E novamente, a ideia de João é a mesma coisa, você vai exercer a sua profissão honestamente. E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é o salário do soldado. Então ele está falando, você vai ser um soldado justo, você vai ser um soldado bom, ou seja, o seu batismo faz com que você tenha que ser um bom profissional. Então a gente vê aqui que o batismo, ele é um lavar, onde a pessoa batizada, ela se compromete com uma vida, com um estilo de vida em que em todas as áreas da vida ela tem que ser lavada. Em todas as áreas da vida, ela tem que viver uma vida de arrependimento. No seu trabalho, nos seus estudos, dentro da sua casa, na sua família, em todas as áreas. Você tem que ser uma pessoa lavada, que é uma pessoa que leva uma vida de arrependimento. E o significado do batismo é esse. E não é diferente quando nós batizamos os nossos filhos. O batismo não deixa de ser um batismo de arrependimento quando nós batizamos os nossos filhos. Os nossos filhos batizados também estão sendo colocados sobre um estilo de vida que eles vão levar, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo diz: agora que vocês são cristãos, os seus filhos são santos e não imundos, como os filhos daqueles que não são instruídos na lei do Senhor. Os nossos filhos devem ser ensinados a ter uma vida de obediência a Deus, de arrependimento, desde que eles são crianças. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser obediente e se arrepender desde que eles existem. Os pais aí, vocês sabem muito bem que se vocês não ensinarem o evangelho a seus filhos, se vocês não ensinarem seus filhos a temer o Senhor, o que vai acontecer? O que diz o livro de Provérbios que acontece com nossos filhos? Diz que o filho entregue a si mesmo envergonhará os seus pais. Não existe uma idade em que nós não precisamos de Jesus. Todas as pessoas, em todos os lugares, precisam ser ensinados a palavra de Jesus. E é por isso que João Batista, voltando lá em Mateus 3, é por isso que João Batista ficou sem entender. Então vamos entender o que está passando pela cabeça de João Batista. Volte para Mateus 3, verso 14, né? João opunha-se. O que está passando pela cabeça? Ele fala assim: eu estou há algum tempo aqui batizando, e quando as pessoas chegam para se batizar, muitas me questionam, como nós vimos lá em Lucas. Muitos querem saber como é que é a vida de uma pessoa batizada. E eu ensino, você tem que se arrepender, você tem que viver assim, você tem que viver assado, a sua família tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu não estou entendendo o que eu vou falar para Jesus. Eu vou batizar para Jesus, o que eu vou dizer? Que ele tem que se arrepender de forma nenhuma, como o próprio João disse lá em João capítulo 1, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não é alguém que precisa ter o seu pecado tirado. Eu sou, você é. Nós somos pessoas que precisam ter o pecado removido. Este pecado que nós carregamos desde a nossa infância precisa ser removido, mas e Jesus? Por que Jesus, então, foi ser batizado? E aí eu quero mostrar para vocês que quando nós pensamos assim, eu quero mostrar para vocês que nós estamos invertendo a questão. Porque o pensamento que muitos têm é o seguinte, é que o batismo, ele é, em primeiro lugar, para os pecadores como nós, e
Jesus foi batizado como uma exceção. É isso que muita gente pensa. Jesus foi batizado como uma exceção para ser igual a nós. Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, é o contrário. Que, na verdade, o batismo, ele pertence, em primeiro lugar, a Jesus. E nós é que, nesse sentido, somos a exceção. Vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, observe sobre isso para a gente entender por que o batismo ele era assim apropriado para Jesus. Observe no verso 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então deixa eu ensinar para vocês algo sobre os dois sacramentos da igreja. O que é um sacramento? Sacramento tem a ver com a palavra sagrado. Então, um sacramento é um rito sagrado, é um rito santo. Os dois sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. O fato do batismo e a ceia do Senhor serem sacramentos significa que o batismo não é como tomar um banho em casa. E a ceia do Senhor não é como quando você come a sua bisnaga com mortadela em casa. Por que não? Porque quando você vai tomar banho em casa, você vai lá todo dia tomar banho, esse banho é para limpar o seu corpo. Se eu te perguntar qual é o simbolismo desse banho, não tem simbolismo nenhum. É para limpar o corpo. Não tem um significado espiritual o banho na sua casa. A água do batismo não é como o banho da sua casa, porque a água do batismo tem um significado espiritual. Um significado espiritual. Da mesma forma, a ceia do Senhor. Quando você bebe o vinho, como você come o vinho e o pão têm um significado espiritual. Qual o significado espiritual? O pão é o corpo de Cristo que foi partido, inclusive por isso que na ceia do Senhor nós partimos o pão. Na Bíblia, a ceia do Senhor também é chamada de o partir do pão. Por que o partir do pão? O que Jesus diz? Este é o meu corpo que foi partido por vós. O partir se refere à morte de Jesus. Jesus foi partido, ele foi morto. E o vinho é o sangue de Cristo que foi derramado. Então você vê que existe uma correspondência entre os elementos da ceia e realidades espirituais que cada elemento significa. Da mesma forma, a água do batismo, esta água não é como a água que você toma banho na sua casa. A água do batismo significa o Espírito Santo. Então nós vemos esse simbolismo presente aqui. No verso 16, ó. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Então aqui Deus revelou, ele mostrou o que é que aquele batismo significava. A água derramada sobre Cristo era o Espírito de Deus, significava o Espírito de Deus. Quando diz aí no verso 18, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, é porque o batismo era no Rio Jordão. Alguns entendem, a partir do verso 16, algumas denominações, elas pensam que para você ser batizado, você tem que ser completamente mergulhado dentro da água. E uma das bases que eles usam é isso aí do verso 16. Ó, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Mas isso é uma interpretação errada desse verso, porque subiu logo da água não quer dizer que ele estava imerso dentro da água. Quer dizer que ele entrou no Rio Jordão, e tendo entrado no Rio Jordão, ele saiu. Não precisa ser imerso para ele sair do rio. Igual quando você vai na praia,
Você vai no rio, às vezes você entra lá, mas você não mergulha, você fica lá. Então, esse verso não diz que Jesus foi mergulhado. Mas continuando, diz que ele entrou dentro do rio, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Ou seja, aquela visão do Espírito de Deus era o que a água do batismo representava. Então, independente da quantidade de água, a Bíblia não ensina quanto de água tem que ter no batismo, não diz que tem que ser assim ou essa quantidade. Qualquer quantidade de água está correto. Mas o ponto é que a água representa o Espírito de Deus. E aí a gente vai entender por que o batismo, então, é em primeiro lugar para Jesus. Porque Jesus é o Cristo. Então, para quem não sabe, a palavra Cristo é uma palavra no grego. A palavra Cristo é no grego. Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. No hebraico, a palavra Cristo é Messias. Então, hebraico, Messias, grego, Cristo e português. Português é ungido. Então, a palavra Cristo significa ungido. E o que significa ungido? Ungido na Bíblia é aquele que recebe o Espírito Santo. Então, ungido na Bíblia é aquele que recebe o Espírito Santo. Ungido, unção, quer dizer que o Espírito Santo está sobre ele. Então, estritamente falando, Jesus se tornou o Cristo no batismo dele, no sentido de que no batismo dele, ele foi ungido com o Espírito Santo. E essa unção com o Espírito Santo significa que ele foi preparado pelo Espírito de Deus para, em sua forma humana, exercer aquilo para o qual ele foi chamado para exercer. Então, Jesus, ele é o Deus eterno, que se fez carne, e ele viveu como homem, por todo o tempo que ele teve na terra, continua a ser homem, e ele viveu como um homem comum. Ele tinha um trabalho, ele saía para trabalhar, ele comia, ele bebia, e ele viveu como um homem comum, fazendo essas atividades comuns até os 30 anos. Aos 30 anos, ele foi ungido com o Espírito Santo aqui no batismo, para que ele fosse capacitado para exercer a sua função como mediador. Profeta, rei, sacerdote. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Então veja bem, o Cristo é Jesus. O ungido é Jesus. O Messias ungido, Cristo, é Jesus. Nós somos ungidos porque nós estamos nele. Então não é que, em primeiro lugar, você é ungido e Jesus é ungido também. Está errado. Jesus é ungido, Jesus tem o Espírito Santo pertence, em primeiro lugar, a Jesus. O Espírito Santo, ele unge primeiro a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Nós somos ungidos não por nós mesmos. Nós somos ungidos porque nós somos o corpo. Nós somos os membros que estamos unidos à cabeça. Tanto que se você não tiver em Cristo, você não é ungido. Ou seja, você não tem o Espírito Santo. Isso era representado no Velho Testamento quando o sacerdote, como diz aquele salmo, Arão era ungido na cabeça e ia derramando o seu óleo, o óleo da unção por todo o seu corpo. Então Jesus, ele recebeu o Espírito de Deus e se nós estivermos nele, se nós estivermos em Cristo, se nós formos membros da cabeça que é Cristo, aí nós temos o Espírito Santo também. Ou seja, se a água do batismo significa o Espírito Santo,
E se o Espírito Santo pertence, em primeiro lugar, a Jesus, então o batismo é, antes de mais nada, o batismo de Jesus. A Jesus pertence o batismo, porque a Jesus pertence o Espírito, porque Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Desta forma, o nosso batismo só tem valor, o nosso batismo só tem importância, o nosso batismo só tem significado porque Jesus foi batizado. Então Jesus foi batizado e nós somos batizados nele. Nós somos batizados em Cristo. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que o batismo, ele é um batismo de arrependimento para nós, porque o arrependimento é o meio de nós estarmos em Cristo. Então, o sinal do batismo não é, em primeiro lugar, arrependimento. O batismo significa, em primeiro lugar, que Jesus é o Cristo ungido. É isso que o batismo significa, que Jesus é ungido. E a pergunta é, como que nós entramos em Cristo? Ou como é a vida daquele que está em Cristo? Ou como é a característica daquele que verdadeiramente é um membro do corpo de que Cristo é a cabeça? É a fé e o arrependimento. E por isso que para nós o batismo é um batismo de fé e de arrependimento. Porque nós que estamos em Cristo, nós que somos seus membros, este é o efeito de estar em Cristo para aqueles que são membros do seu corpo. Ou seja, Cristo, a cabeça, recebe o Espírito. Ele é ungido. E nós, quando entramos nele, quando entramos no seu corpo, nós recebemos o Espírito também. Nós somos ungidos também. E por isso nós somos batizados. E ao sermos ungidos e batizados, nós cremos e nós nos arrependemos. Por isso que todos os membros do corpo de Cristo precisam entender, a nossa vida não é propriamente mais nossa, nós que somos batizados. Nós somos batizados em Cristo e por isso a nossa vida não pode ser mais a nossa. A nossa vida é a vida de Jesus. Por isso que a vida do cristão consiste em imitar Jesus. Vocês querem saber o que é a vida do cristão? A vida do cristão consiste em uma só coisa: imitar Jesus em sua morte e em sua ressurreição. Nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele porque nós fomos batizados nele. Então vocês veem que João Batista ele estava confuso, porque ele estava invertendo essa equação. Ele não estava percebendo que o batismo não pertence em primeiro lugar a nós. Não é em primeiro lugar o nosso batismo. Nós somos batizados porque Cristo foi batizado. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Não existe batismo nosso se não houvesse batismo de Jesus. Porque nós não teríamos como ser ungidos se Cristo não fosse ungidos. A vida cristã, não existe vida cristã se não houvesse, em primeiro lugar, a vida de Cristo. E a vida de Cristo, ela é a totalidade daquilo que Cristo viveu. Ela foi resumida
na tentação de Jesus Cristo no deserto. No capítulo 4, nós lemos sobre a tentação de Cristo no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Veja que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E no deserto Jesus, ele sofreu, padeceu fome. Nós vemos a fome aí no verso 2. E depois nós lemos sobre o tentador no verso 3, que é o diabo. Observe uma coisa aí sobre o tentador. Ele diz no verso 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observe aí o questionamento, se tu és o Filho de Deus. Então, o tentador aí, ele está questionando a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele está questionando a identidade de Jesus. Que identidade de Jesus é essa? Se vocês voltarem para o capítulo 3, verso 17, e eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós vemos que o batismo, ele aponta para alguém sendo ungido pelo Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo nos torna parte da família de Deus. Então, assim como eu disse, o ungido é em primeiro lugar Cristo, porque o Espírito é em primeiro lugar o Espírito de Cristo. E da mesma forma, nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus porque, em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus por natureza. E quando nós somos participantes do seu Espírito no batismo, nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adota. Então vocês estão vendo que a ideia é que Cristo, ele tem todas essas coisas. Cristo tem o Espírito, Cristo é o Filho. E ele nos torna participantes dessas coisas quando nós entramos para a sua família por meio da fé. Então, isso significa que a tentação de Cristo no deserto, ela é a nossa própria tentação quando nós estamos em Cristo. E qual é a primeira tentação de Satanás aí? No verso 3. Questionar a identidade de Cristo, consequentemente, nós que estamos em Cristo, questionar a nossa própria identidade. Então vocês veem aí que a essência da tentação, a raiz de todas as tentações, é Satanás tentando nos convencer que aquilo que foi dito sobre nós no batismo não é verdade. Veja que Satanás, no verso 3, está tentando convencer Jesus que aquilo que foi dito no capítulo 3, verso 17, sobre ele não era verdade. O Pai disse, no batismo de Cristo, o Pai disse, este é o meu Filho amado. O que Satanás diz então no capítulo 4, verso 3? Se tu és o Filho. Ou seja, ele está questionando a identidade de Cristo em seu batismo. E toda tentação tem isso como raiz e essência. Meus irmãos, o batismo não é, em primeiro lugar, o batismo não é você dizendo algo para Deus. O batismo, às vezes, é descrito como uma confissão de fé, né? Você está declarando algo para Deus, que você crê nele. Mas, em primeiro lugar, não é isso. Isso é secundário. Em segundo lugar. O batismo não é, em primeiro lugar, você declarando algo sobre Deus. É, em primeiro lugar, Deus declarando algo sobre você.
Deus é quem tem a primazia. No batismo é Deus declarando: este é o meu filho, sobre este está o meu Espírito Santo. O batismo é, antes de mais nada, uma declaração de Deus. É Deus marcando os seus. Nunca se esqueçam que a salvação é por iniciativa de Deus. Nós respondemos ao que Deus faz. A salvação não tem como iniciativa nossa. No batismo, Deus diz: este é o meu filho em quem eu derramo o meu Espírito. Não porque nós somos filhos por natureza, mas porque nós estamos em Cristo, e por isso aquilo que é dito sobre Cristo, este é o Filho amado, é dito sobre nós por adoção. Assim como Jesus é o ungido, e nós somos participantes da sua unção. Jesus é o Filho e nós somos participantes da sua filiação. E Jesus foi tentado e nós somos participantes da sua tentação. E Jesus ressuscitou e nós somos participantes da sua ressurreição. E Jesus foi crucificado e nós somos participantes da sua crucificação. E Jesus subiu ao céu e nós subimos com ele. E Jesus reina e nós reinamos com ele. A vida do cristão é estar em Cristo e imitar a Cristo. Então, quando Satanás questiona a identidade de Cristo, ele questiona a nossa identidade. E essa é a raiz de toda tentação. Você realmente é o Filho de Deus? Você realmente é um filho de Deus? Vocês que são batizados, vocês vão ouvir isso muitas vezes ao longo da sua vida. A semente da dúvida, aquele batismo, aquela água, é real o que aquela água significa? E qual é a base do questionamento? Verso 3. Manda que estas pedras se tornem em pães. Ou seja, vamos entender o que significa. Se você é o Filho de Deus, por que você está passando por isso daqui? Por que você está passando fome? Depois, verso 2, teve fome, no final do verso 2. Teve fome. Então ele sentiu fome. Então a pergunta aqui, se você realmente é o Filho de Deus, se você realmente é um filho de Deus por adoção, será que você deveria estar passando por isso daqui? Então a essência da tentação é dizer que aquela sua identidade batismal não é verdade, porque se fosse verdade, você não deveria estar passando por isso. Será que a gente nunca ouviu essa voz? É claro que nós já ouvimos essa voz, porque se o Filho de Deus foi tentado, nós que estamos nele vamos ser tentados também. Milene, você vai ouvir essa voz ao longo da sua caminhada. Você vai ouvir essa tentação questionando a identidade que você terá em seu batismo. E como é que nós, que somos tentados, como é que nós devemos responder? Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, se nós queremos estar em Cristo, nós vamos ser tentados como Cristo foi tentado. Mas ao ser tentado como Cristo foi tentado, nós precisamos aprender a lidar com a tentação como Cristo lidou com a tentação. E como é que Jesus lidou com a tentação? Lembrando que apesar das circunstâncias aparentes, o homem vive da palavra que sai da boca
de Deus. Ou seja, Jesus venceu a tentação por meio da Bíblia. Jesus venceu a tentação por meio da Bíblia. Todos nós que fomos batizados, se nós quisermos vencer como Jesus venceu, se nós quisermos preservar a nossa identidade como filho de Deus, nós precisamos aprender que é de toda palavra que sai da boca de Deus que viverá o homem. Aprenda a valorizar a palavra de Deus. Se Jesus lutou contra o diabo com a palavra de Deus, por que você crê que sem ela você conseguirá lutar? Ele não diz simplesmente, mas da palavra de Deus. Preste atenção num detalhe aqui muito importante. Mas de toda. Está vendo toda aí? Quer dizer que você não vai vencer o diabo conhecendo alguns versos soltos, aleatórios, aqui e ali. Eu conheço um ou outro verso. Você precisa estudar a palavra de Deus como um todo. Você precisa conhecer as histórias, você precisa conhecer os provérbios, você precisa conhecer os salmos, você precisa conhecer as leis, as promessas. Ame a palavra de Deus como um todo. Uma coisa interessante, quando a gente lê os evangelhos, vocês sabiam que a gente pode demonstrar todo o cânon do Velho Testamento, a inspiração de todo o Velho Testamento a partir das palavras de Cristo nos 4 evangelhos. Se você lê os 4 evangelhos prestando atenção, você vai ver que o tempo todo Jesus cita os livros da Bíblia. Ele cita a história do Gênesis, ele cita a história dos reis, crônicas, profetas, provérbios, implícita ou explicitamente. Por exemplo, quando Jesus ele se compara com o noivo, ele diz que a sua igreja, o seu povo, é a noiva. Lá em João capítulo 3, essa comparação noivo ou noiva, isso já está presente nos Salmos, Cantares de Salomão, nos profetas. Então Jesus, como é que Jesus se agarrava à identidade do seu batismo? Vivendo pela palavra de Deus. E aí eu dou um alerta não somente a Milene que será batizada hoje, mas a todos que estão aqui presentes e que são batizados também. Se você não vive pela palavra de Deus, você é um profanador do seu batismo. Se você não vive pela palavra de Deus, você está pegando algo sagrado, santo que você recebeu, e está profanando e sujando, como se sujando a água do seu batismo, pela sua oposição à palavra de Deus. O batismo, ele tem um significado espiritual real, verdadeiro, que é que nós somos homens e mulheres que vivemos, que morremos e vivemos com Cristo, que vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas se nós não vivemos assim, se nós não estamos em Cristo, nós estamos tratando o nosso batismo como nada. Como se não fosse um batismo de arrependimento. O Brasil está cheio disso. O Brasil está cheio de profanadores do batismo. O Brasil está cheio de pais e mães que levam seus filhos dizendo que é para batizar e depois seus filhos são completos ignorantes da palavra do Senhor. Então não tem arrependimento nesse batismo. Homens e mulheres que se batizam na igreja
com 30, 40, 50 anos de idade e continuam vivendo as suas vidas da mesma forma que viveram até então. Isso é profanar o batismo, porque você vê que o batismo de Cristo faz com que Cristo persevere em sua identidade como Filho de Deus, fiel a toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, quando Satanás não conseguiu colocar Jesus contra a sua própria identidade, olha só o que Satanás vai fazer no verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Isso aí é importante, essa parte da tentação é muito importante. Porque no verso 4, Jesus se voltou para a Bíblia. Aí o que Satanás faz no verso 6? Ele continua a questionar a identidade batismal de Jesus, só que ele questiona deturpando a Bíblia. Porque ele cita aí, Satanás cita o Salmo 91. Ele fala assim, ó, Jesus, pula daqui, vamos fazer um teste aqui com Deus. Você está dizendo que você confia em Deus, vamos fazer um teste. No verso 5, ele leva Jesus para o pináculo do templo, ou seja, um lugar bem alto. Aí você fala assim, ó, Jesus, você vai pular, porque você vai fazer um teste para ver se Deus realmente vai te proteger. Porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. Não está escrito lá no Salmo 91 que Deus vai nos proteger? Então, faz um teste. Pula e vamos ver se os anjos vão te segurar. Qual é o problema disso? O problema é que Satanás ele está deturpando a Escritura. Porque no contexto original, está dizendo que Deus, realmente está falando que Deus protege, que Deus envia os anjos. Ele envia anjos para nos proteger. Só que ele envia anjos para proteger, se você ler o Salmo 91, aqueles que confiam em Deus. Aqueles que têm fé em Deus. E se você está pulando de um prédio para desafiar Deus, você tem fé? Você confia? Porque se você confiasse, você não estaria desafiando. Você não estaria tentando. Então, Satanás, ele pegou o Salmo 91, que fala daqueles que têm fé em Deus, e ele levou para o sentido contrário. Que é alguém que não tem fé porque está desafiando. Olha só que loucura. Então, quando Satanás vê que você está querendo se refugiar na Bíblia, o que ele vai fazer? Ele vai tentar levar você a deturpar a Bíblia. Se não te conseguir você parar de ler, ele vai querer levar você a deturpar. E aí a origem das heresias. A origem das heresias são essa. A origem das heresias é quando os homens dizem crer na Bíblia, mas adaptam a Bíblia ao seu próprio querer, à sua própria vontade. A Bíblia não está mais a serviço de Deus, está a serviço do meu próprio ego e das minhas próprias paixões. E se eu for tirar as coisas do contexto assim e deturpar, você tem como deturpar qualquer coisa. Não é só a Bíblia, não. Qualquer coisa, as suas palavras. Se eu for fazer o que o diabo faz aqui com o Salmo 91, tem gente que fala assim, a Bíblia é muito fácil de deturpar.
Mentira, a Bíblia é extremamente difícil de deturpar. Porque a Bíblia são 66 livros. É muito difícil você deturpar. Como é que tem tanta gente que deturpa? Não é porque é fácil, é porque tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado. Então não é que a própria Bíblia está dando brecha para a deturpação. É que quando tem alguém que quer muito ser enganado, ela vai aceitar aquilo porque ela está querendo ser enganada. Porque ela quer muito. É assim no dia a dia também, né? Tem coisa assim que está na cara que não é aquilo. E tem gente que vai lá e diz que acredita. Por quê? Porque quer acreditar. Quer atender o seu paixão, quer atender o seu ego. Então é isso que Satanás está fazendo. E aí, quando Satanás vê que isso aí também não cola, ele vai para o último ataque. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí ele viu que não conseguiu afastar Jesus da Bíblia, não conseguiu deturpar a Bíblia com Jesus. Aí ele foi e atacou pelos prazeres. O que é atacar pelos prazeres? Agora ele não vai tentar te enganar, que é aquilo que a Bíblia diz. Mas ele vai tentar te... larga logo, então, larga a Bíblia, larga Deus, me adore que eu vou te dar muitos prazeres. Essa é a última tentação, é a tentação aberta. Se assume logo que você não quer saber de cristianismo, larga isso, larga Jesus e se mergulha no mundão. Vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Estou falando abertamente. Satanás, na última tentação, ele para de tentar enganar sobre a Bíblia e ele fala direto e reto. Me adore que eu vou te dar os prazeres que você quer. E esses são os 3 tipos de tentação. Todas as tentações que existem encaixam nesses 3. Ou ele sempre tenta desafiar a sua identidade apelando por uma dessas 3 linhas. Se você analisar todas as tentações que você sofre, é isso. Tem algumas tentações que você não chuta o pau da barraca, não. Mas que você tenta encaixar a Bíblia naquilo ali. Né? É igual eu tentar encaixar um sapato número 36 no meu pé. Você está vendo que está forçando a barra, não vai entrar, mas você fala, não, vai entrar sim. Você quer muito aquele sapato. Está vendo que não vai. É igual se eu tentar colocar uma camisa tamanho P, né? Vai vir um negócio até aqui. Não, está cabendo sim, tá bom. É assim que a gente faz com muitos pecados, né? Não, a Bíblia se encaixa assim, se encaixa assim. Não está na cara que não se encaixa? Mas a gente insiste. Isso aí é a tentação número 2, né? Não, mas esse salmo diz aqui... Gente, não está na cara que está dizendo o contrário? Só que tem aquela tentação que acabou a máscara. Você não fala, não vou tentar forçar, não. E essa é a última. Então... Se vocês querem saber o que é a vida de um batizado, estudem a tentação de Jesus no deserto. Essa é a nossa vida. Lutando contra o diabo. Mas não é só lutando contra o diabo. É vencendo o diabo. Porque o que acontece no verso 11? Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Então a vida do cristão, ele inclui tentações, ele inclui ataques, onde nós nos defendemos pela Bíblia, mas ele inclui também vitórias. Ele inclui grandes vitórias. E nós temos que lembrar que o batismo não é só um batismo em que nós somos enxertados na morte de Cristo, mas também somos enxertados em sua ressurreição. A vida do cristão é uma vida
de tribulações, mas também é uma vida de vitórias, de glórias. Quando nós perseveramos pela palavra de Deus, Deus envia os anjos para nos servir. Verso 11, para nos servir. Mas para isso nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Para que a gente frequenta a igreja? A gente frequenta a igreja para a gente estar revestido de Cristo. Para aprender a palavra de Deus. Para buscar a palavra de Deus. Para aprender a lutar nessa guerra. Para sermos vitoriosos. Então, o batismo nos conduz à vitória contra Satanás. Aliás, deixa eu te mostrar algo aí para finalizar. Olha só no verso 11. Jesus servia os anjos ou os anjos serviram a Jesus? Os anjos serviram a Jesus. Tem um anjo nessa história aí que queria ser servido, que era o diabo. A religiosidade dos brasileiros inverteu isso daí. A religiosidade popular dos brasileiros ensina vocês a rezar para anjos, a orar para anjos, a adorar anjos. Isso é muito comum no Brasil. Mas aqui é o contrário. Nós adoramos, verso 10, somente a Deus. E os anjos não é para que nós o adoremos, mas para que ele nos sirva. Para que eles sirvam e protejam e guardem os filhos de Deus. Então, esse é o significado do batismo, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nós somos marcados por Cristo como servos exclusivos de Deus, compartilhando de todas as bênçãos de Cristo, por meio do batismo. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo santo batismo. O batismo que pertence em primeiro lugar a Jesus, porque a Ele pertence o Espírito. Nós compartilhamos do Espírito porque nós estamos em Cristo pela fé, que produz arrependimento. Nós somos batizados no Espírito, porque Cristo foi batizado no Espírito primeiro. Que assim como o Espírito Santo repousou sobre Jesus, que ele jamais deixa de estar no meio desta igreja. No nome de Cristo oramos. Amém.